Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, Pai Renato. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos os ouvintes da Estação da Luz. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, meu irmão Vladimir. Boa noite, Tavares. Boa noite a todas as nossas irmãs e irmãos. Muito obrigado por mais essa noite, né, estarmos aqui juntos. Qual é o nosso programa, o número do nosso programa, Vlad? Hoje nós estamos aí chegando ao 95º programa, a Umbanda que nós praticamos. Estamos quase nos 100 dias, né? Exatamente. A gente foi convidado pelo Tavares para fazer um programa, né? Chegar a 100, graças a Deus, né? Ter energia para nós trabalharmos. E para aqueles que estão nos conhecendo agora, né? Nosso trabalho é uma conversa de cozinha, um bate-papo de cozinha, né? Sobre a Umbanda, sobre o que é conversado dentro de um terreiro, da forma que nós entendemos, né? Porque nossa religião, ela não tem um livro sagrado, né? Não tem nenhuma diretriz determinada, né? Então, cada mãe de santo, pai de santo, né? Define as regras. Logicamente, tem alguns conceitos que são mantidos por todos, mas a grande maioria ele é criado pelo próprio dirigente, né, da casa, né? Então, atento, né? Porque o que nós falamos aqui pode não ser o que vocês ouvirão nos seus próprios centros, onde trabalham ou onde forem visitar, porque não existe uma regra, né? Não tem tipo a Bíblia Sagrada, né? Em qualquer lugar que você vá, ele vai citar os capítulos e vai ler, né? E nada diferente do que está transcrito ali, né? Na nossa, não. A nossa religião não é assim que funciona. Vamos lá, então, Blá. Exatamente. Vamos abrir a nossa prece para a gente iniciar aí mais um programa. Hoje, só lembrando que a gente optou, eu e Renato, para colocarmos como tema perguntas e respostas, né? Porque para a gente conseguir responder as perguntas que estão sendo enviadas, a gente já tem bastante perguntas que a gente acabou não conseguindo responder, então nós vamos tirar o programa hoje, basicamente, para responder as perguntas que dá no mesmo, no final das contas, porque a gente sempre faz o programa em cima das perguntas que vocês enviam, né, Renato? Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos pedir ao nosso Pai Maior que ilumine nosso caminhar, né? Que nos dê mais estabilidade, mais amor no nosso coração, mais caridade, mais respeito ao próximo, saber aonde começa e onde termina nossas obrigações. Todos esses irmãs e irmãos que acompanham a gente na Umbanda, né, que são em seus terreiros, seja em qual estado, qual cidade que for,
mas que todos nós aprendemos que devemos ter a caridade e a fé no nosso caminhar. Então eu pediria sempre que meu irmão, minha irmã, tenha a Umbanda como uma casa do amor, onde você se encontrará com a religiosidade, com os espíritos de luz, né, com os orixás, e que você seja muito feliz nessa nova decisão da sua vida, se é agora que você está se definindo, né, de entrar na Umbanda. E entrar na Umbanda não é só botar uma roupinha branca, é uma transformação. Então, que a espiritualidade lhe ajude com essa mudança e alteração da sua vida. E pediria a Deus, a todos os orixás, a todos os guias espirituais, que dê muito axé, muito malene para todos vocês que estão definindo isso em suas vidas. Venham ser felizes conosco. Muito obrigado, boa noite a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Vou ler a primeira pergunta que deu uma definida aqui para dar uma continuidade. Do nosso irmão Tuxo. Tuxo é número 7 lá. Tuxo Almeida, Freguesia do Ó, São Paulo capital. Muito obrigado e axé. Por que o Pai Santo coloca o dedo indicador ou o polegar? Quer dizer, tem várias situações, tem alguns lugares que faz isso, nunca deixando ninguém colocar a mão na sua coroa, que não seja sua mãe ou seu pai de santo. Ninguém deve colocar a mão na sua coroa, que é um local sagrado. Então, quem coloca a mão na sua coroa é somente sua mãe ou seu pai de santo. Então, se você vai visitar uma casa, né, e alguém vier botar a mão na sua coroa, você procura se afastar, né? Botar o dedo na testa, né? Seja qual o dedo que for, a mão, né? Então, isso não vejo nenhuma dificuldade, nenhuma erro, tá? Então, vamos voltar lá. Por que o Pai de Santo coloca o dedo indicador ou o polegar? Você mesmo já dá a opção de colocação dos dedos, né, Tux? Para facilitar as incorporações, que mística é essa? Ora, cada um... Eu gosto muito, né, quando estou trabalhando na Gira de Desenvolvimento, lá no Tujal, onde frequento atualmente, que eu fico muito feliz. Existe um momento do dia, né, no início do dia, que existe uma gira de desenvolvimento. E então, quando eu estou participando do desenvolvimento, eu sempre gosto de trazer a energia, né, dos nossos... Aqui está a nossa grande possibilidade do trabalho, né, a nossa energia, né? Então, quando você coloca essa mão aqui, você está passando a energia de um caboclo, de um preto velho, seja o que estiver cantando, né? Você está cantando para preto velho, é a energia dos pretos velhos e das pretas velhas. Você está cantando para caboclo, cabocla, Exu, Pombagira e assim, né? Você sempre eu levo essa mão para que a minha energia, né, que esteja linkado com ele, que também traga paz e calma a ele, concentração, né? Porque às vezes a pessoa, no início, né, ela está muito linkada ainda aos problemas, né? É sempre muito difícil. Eu sempre falo assim, imagina um ator, né, que tem um teatro cheio, todos os ingressos vendidos, e ele acaba de receber uma notícia que tem um ente da família muito doente. Mas ele tem um compromisso com 500 pessoas que estão sentadas na plateia. Ele tem que contar piada, ele tem que rir, tem que brincar. Então ele precisa uma concentração muito grande para que ele não deixe o seu sentimento que ele está naquele momento passar para o público. Você imagina ele chegar lá chorando, triste? Olha que espetáculo horroroso, né? Então ele consegue se desligar dos problemas dele, do marido, da mulher, do filho, do parente que está reclamando, da vizinha, até do próprio irmão
médio da casa. Até hoje eu respondi lá num grupo, uma menina, uma médium colocou que colocou um texto de uma mocinha muito novinha, deve ter uns 15 anos, dizendo que ela chegou no centro e que ela estava triste porque uns falavam demais, falavam mal, outros isso e aquilo. E eu falei assim, ela só esqueceu de exemplificar os grupinhos. Os grupinhos, porque a energia ela tem que circular em todos os cantos da casa. E quando existe grupinhos, essa energia não ultrapassa aquele grupo, porque você não faz parte daquele grupo. Então, essa energia não caminha no ambiente inteiro da casa. Isso quer dizer, pelo altar, passa em todo o altar, continua o resto do salão, passa por trás dos consulentes, dá a volta e vai novamente ao altar. Esses são os cantos da casa. Então, infelizmente, os grupos atrapalham muito. Isso é muito triste. Eu fico muito triste com isso, essa situação de formação de grupinhos. Então, meu irmão, eu faço assim. Eu acho que já expliquei. Vamos agora ouvir Vladimir, ele irá trazer o pensamento dele sobre isso. Mas, Tucson, é você, a sua intuição do que o seu caboclo, o seu preto velho, mandar de mensagem para você. Coloca o dedo, polegar, indicador, a mão, mas não passa a mão na coroa, porque se for um médium antigo, ele vai acabar toda a concentração dele quando você passar a mão na coroa dele. Então, na coroa não se passa a mão. Fala aí, meu irmão. Dá boa noite aqui para o Sandro. Sandro, boa noite. A gente já se falou aí antes de começar o programa, mas agradecendo aí você estar conosco, participando hoje também. Não, só complementar rapidamente o que você falou, Renato, acrescentar na realidade, não complementar. Essa história de colocar o dedo, realmente, como você falou, Renato, a mão, enfim, né? Eu particularmente nunca presenciei isso, não. Né? Mas eu sei que isso acontece bastante, tá, Toxon? Então, assim, só para lembrar que na testa aqui nós temos um chakra, né? Que é o de entrada, né? Chakra seria o chakra aqui que vem. O chakra frontal. Né? As tradições chamam de terceiro. O frontal. Chamam de terceiro olho, né? Terceira visão, a visão espiritual. E esse chakra é responsável pela vidência, por exemplo, né? Clarividência. Esse chakra é responsável pela parte da intuição. Então, ele é muito importante dentro dessa ligação do médium com o mundo espiritual. E muitas vezes, aí eu não vou poder afirmar se ao que você está se referindo, porque eu não sei o que essa pessoa fez, mas pode ter sido uma forma de auxiliar o médium, facilitar o médium, para que desbloqueie aquelas energias que estejam ali, de repente o dirigente espiritual, através do seu guia, né? O guia, porque normalmente o dirigente espiritual numa gira ele está incorporado com o guia. Então, o guia indica, é o guia que está indo lá, fala assim, auxiliar aquele médium, bota o dedo, indicador, né? Enfim, o polegar, seja lá o que for, nessa parte, no chakra frontal, e até em outros chakras também, para poder facilitar o médium. É como o Renato falou, né? Tudo é energia, né? Que a gente não consegue enxergar, mas a energia está ali, pulsante, e é simplesmente para poder auxiliar o médium, tá bom? Então, normalmente é para isso, para auxiliar e desbloquear alguns canais do médium, para que o médium consiga uma conexão maior com seus guias. Normalmente, quando o médium está em desenvolvimento também. Tereza, Tequinha, querida, beijo no seu coração, obrigado pela sua presença, minha irmã. A voadora, né? Já vai voar outra vez essa semana, né? Acabou de chegar, ontem já vai embora outra vez. A Teresa já vai decolando. Bom, eu vou, então, vamos passar para a próxima aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar a mais antiga que está aqui, né? Porque a gente está lendo também as antigas. Então, é a seguinte, a número 1, Renato. É da nossa querida Elizabeth Cabral, de Parnamirim, Nova Esperança, Rio Grande do Norte. Ela pergunta o seguinte: os orixás vivem nos planos espirituais como os espíritos do espiritismo? Em quais lugares? Bom, veja bem,
a gente, quando fala aqui, né, da nossa opinião, então eu não vou ficar adentrando aí no que significa exatamente os orixás, em algumas outras ramificações dentro da Umbanda, ou mesmo por Candomblé, tá? Mas, para nós, dentro daquilo que nós entendemos como orixás, os orixás são manifestações divinas, são qualidades divinas. Eu sempre dou exemplo aqui, por exemplo, na Umbanda que nós praticamos, lá no centro, Oxalá representa a fé. Então, ele está no trono da fé que se fala. Ele representa a fé porque ele é a manifestação da fé nas pessoas, nos seres. Então, quando é Deus manifestando essa qualidade nos seres. A fé, principalmente, obviamente, a fé é coisa, ela é basicamente do ser humano. A partir do momento que ele tem a capacidade de discernir, de raciocinar, de pensar, né? E ele começa a desenvolver essa questão da fé, que é observar, né, aquilo que ele não compreende e tentar, de alguma forma, absorver aquilo dali, e aquilo vai se tornando, com o tempo, né, uma manifestação de entendimento a respeito das forças da natureza. Então, a fé, que nós chamamos de Oxalá, representando Oxalá, nada mais é do que essa definição, né? Do que a manifestação, uma qualidade de Deus. A gente fala que Oxum, por exemplo, é representante do amor. É Deus manifestando o seu amor. Então, ou seja, nós damos o nome de Oxum. Com isso, quando a gente fala de forças orixás, os orixás eles se manifestam, sustentam toda a vida planetária, cada um dentro da sua qualidade, e, obviamente, dentro da Umbanda se trata, nessa linha de raciocínio, nessa, digamos assim, nessa ramificação da Umbanda, a qual eu sigo, porque eu não estou falando em nome de todas as Umbandas, muito pelo contrário, só posso falar da Umbanda que eu pratico. Nós entendemos que os orixás são essas forças divinas atuando e sustentando toda a vida aqui no planeta, mineral, vegetal, animal, enfim, tudo tem ali uma composição energética primordial e divina. E quem dá sustentação e as qualidades a cada um, né, dessa parte mineral, do vegetal, né? Os minerais, tem diversos minerais diferentes, com composições diferentes, os vegetais a mesma coisa. Então, cada um desses vegetais, animais e seres humanos tem ali uma sustentação dos orixás. Dito isso, orixá, nesse sentido, ele não está no céu, ele não é comparável nem com o espírito. A segunda explicação que eu quero te dar é o seguinte: quando você vai num centro, por exemplo, lá no nosso centro, lá na nossa casa, em Umbanda, existe a incorporação, mas você fala assim, mas como é que então o médium consegue incorporar o orixá? Na realidade, o médium, quando incorpora um orixá, que normalmente, quando existe essa incorporação de orixá nas nossas giras, esse orixá ele não fala. É um enviado de orixá, mas aquilo é um espírito, que a gente chama de falangeiro. Então, tem um Xangô, vamos homenagear Xangô, por exemplo. No último sábado, o Renato estava lá comigo, a gente teve um trabalho, uma gira na cachoeira, inclusive com batizados de alguns médicos, e se cantou para todos os orixás. Então, cada vez que se cantava 7 pontos para cada orixá, os médios mais ligados, que sentiam a energia, incorporavam. Quando você incorpora, que está falando que está incorporando o orixá, na realidade nós estamos incorporando um falangeiro dos orixás. Então, quando se incorpora Xangô, nesse caso, nós estamos incorporando um espírito representando Xangô, dentro de uma vibração dele. Ele é um representante como espírito de Xangô. Não é o Xangô orixá original, que é uma energia divina, que é uma qualidade divina. Espero que você tenha entendido. Chama de uma faísca, né?
uma faísca, um falangeiro, né? Na verdade, se recebesse um orixá, explodia, né? Tal a energia que se concentra um orixá, né? Então, Essa explicação o é perfeita. Bumberamá é um falange, né? De Ogum, né? Desculpa. Exatamente, porque... Não, que isso, pode complementar, Renato. Porque exatamente esse exemplo que você deu aí da faísca é excelente. Até porque nós, enquanto médiums, né, nós nos conectamos com espíritos, os espíritos se conectam conosco. Então, tem que ser um representante do orixá, tem que ser um espírito para vir, incorporar e manifestar a força dele. Né? Então, é só lembrando isso. O Renato deu um exemplo muito, muito bom. O orixá é uma força divina. Então, imagina você tentar pegar uma lâmpada e colocar uma lâmpada dessa que a gente coloca no nosso quarto, que está acesa, que tem 110 volts, você tentar colocar na saída da energia da usina. Ela não chega nem perto, ela é desfeita. Então, tudo é proporcional. Tá bom, Elizabeth? Só complementando isso. Por final, você perguntou aqui, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa, né? Se os orixás vivem nos planos espirituais, como os espíritos do espiritismo e em quais lugares? Esses falangeiros vivem, sim, no mundo espiritual, tem cada um a sua graduação, né? Esses vivem como os espíritos, que são espíritos ainda. Os orixás, não. Os orixás têm uma outra graduação, tá bom? É uma graduação, eles não vivem dentro de um, digamos assim, de um mundo espiritual do qual nós possamos ter noção do que é. Estão em algum lugar, sim, porém, não dentro desse mundo espiritual que a gente tanto fala por aí. Tá bom? Renato, quer complementar? Eu vou aproveitar para a gente ganhar tempo. Tem uma pergunta, aliás, nós temos que agradecer a presença da Ana, sempre conosco, essa querida Ana Patrícia. E aí nós estamos tendo aí a Maria Clara Silva, ela fez uma pergunta e depois logo tem uma segunda pergunta. Eu vou responder essas duas perguntas para ser mais rápido. A Maria Clara perguntou a gente: existe Umbanda e terreiros fora do Brasil e em que países? Logicamente, a nossa religião Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, né? Então, o que acontece em outros, até tem um centro que eu trabalhei alguma época atrás, e aonde abriu em Portugal, mas foram brasileiros que foram para lá, né? E agora mesmo em setembro a gente vai viajar, eu vou tentar visitar um centro de um amigo que tem fora do Brasil, na Europa, mas é um centro que ele trabalhava aqui, como eu sempre falo, Vladimir, quando você vai abrir um centro lá no Canadá, né? Eu sempre cobro isso dele. Mas, logicamente, é um centro genuinamente brasileiro, onde normalmente ele convidará amigos brasileiros para ir lá. Lógico que não vai impedido que um canadense, né, ou qualquer outro país, né, seja da Alemanha, seja frequente, mas o normal é que se consagre, né, esses irmãos que estão lá fora do país e que tinham uma relação com a Umbanda aqui no país deles, né? Então, quando tem um centro de Umbanda fora do Brasil, é um brasileiro que saiu e lá abriu uma casa para ele, né? Então, com isso a gente responde a Maria Clara. A Maria Clara fez a segunda pergunta, na verdade, né? Ela faz a pergunta: se tiver falado nos terreiros em português ou inglês, espanhol, francês, aí vai falar a língua. Normalmente fala-se português porque será português, né? Mas se for a pessoa tiver visitante lá do país onde ela está residindo, né, e falar inglês, francês, espanhol, ela pode falar qualquer língua, mas será a nossa religião de Umbanda e não uma religião de outro país. Tá legal? O Sandro colocou aqui também, existe Umbanda, não, perdão. O Sandro colocou, assim como no Espiritismo existem detratores na Umbanda também? Com certeza, Sandro. A gente diz também, na realidade, Sandro, que, assim, principalmente a Umbanda que a gente pratica lá na nossa casa, no Tujal, né, se parece muito com a mesma forma de pensar, até, inclusive, utilizando as mesmas terminologias que a gente usa no Espiritismo. A gente estuda o livro dos médiuns, então muitos que vieram, como eu, por exemplo, eu vim
antes de ser um bandista, era espírita das casas de Ramatiz. Então, assim, a terminologia que a gente usa, o entendimento que a gente tem, é muito parecido com o do espiritismo em algumas questões. Em outras, obviamente, nós seguimos um rito umbandista. A outra coisa que eu queria aproveitar, Renato, se você me der licença rapidinho, é só para complementar o que você falou aí, que a Maria Clara Silva está perguntando, né? Complementando o que o Renato falou, existe em vários países a Umbanda, mas normalmente quando tem a Umbanda em outros países é feito por brasileiros. E aí, é claro, pode ter estrangeiros lá, como o próprio Renato falou, se estiver na Espanha pode ter espanhol também, mas normalmente quem funda é brasileiro, que sai daqui, vai morar lá, é umbandista e abre um terreiro. Lá no Canadá, por exemplo, onde meus filhos moram, que eu passo lá sempre 6 meses, lá não tem um terreiro aberto que eu tenha notícia. Porém, eu descobri agora, Renato, até isso, eu descobri agora que tem um grupo de umbandistas que estão se reunindo, eu até estou no grupo deles, eles não têm uma casa, mas toda terça-feira eles se reúnem em algum local e conversam sobre Umbanda, né, pedem para o pessoal ir de branco. Eu acho isso muito interessante. Ou seja, é nada mais, nada menos do que aí o início, né? Uma sementinha que está sendo plantada para futuramente abrir um terreiro aí também. Foi assim então, que o ritual foi criado. Pode continuar. Assim foi criado. Então, para complementar, né, a Patrícia mesmo, ano retrasado, nós viajamos, né, e fomos para a Europa e vi lá, eles foram trabalhar, fazer palestra em centros espírita, né, e agora em setembro vamos viajar novamente, né, e já está agendado em vários países, mas sempre é o espiritismo Kardec, né, independe do país. E lá são brasileiros que nos recebem para, então, ter a palestra. Então, é natural, isso aí é normal. Sueli, minha esposa, faz palestra para vários países, mas o espiritismo kardecista, que aqui no Brasil é o berço, né? É a pátria, né? Então, é muito linkado ao Brasil. Vamos lá. Eu vou responder agora a número 9. Vamos responder a 9. Só complementando que o Santo falou, é preciso combater os preconceitos das religiões com a doutrina do amor que existe em todas as religiões. Perfeito, porque a Umbanda, aí, como o Candomblé, né, principalmente, alguma outra religião, sofre muito preconceito. E isso daí é totalmente contra a doutrina, por exemplo, que Jesus trouxe. Né? Então, assim, quem se diz cristão não pode jamais ter preconceito. Enfim, é uma incoerência. É uma garagem no Canadá que está se reunindo. Igual é uma mulher lá, uma coroa que mora lá chamada Soninha, né? É uma coroa danada. Vou abrir um centro na garagem lá do meu genro lá. Vai ser uma maravilha, Teca. Mas, meu irmão, olha, o amor. Eu até dei um exemplo da quebra desse elo do amor. Se não aprendermos o amor, a gente não está em religião nenhuma, principalmente na Umbanda. Eu acho que se nós não buscarmos a transformação, o aprendizado do amor, o respeito ao próximo, respeitando as hierarquias, respeitando tudo, nenhuma religião, né? E na Umbanda a gente defende porque vivemos isso, eu já vivo há muitos anos isso, então eu sempre vi a discórdia quando não houve o amor. Sempre. A discórdia, ela caminha de mão dada quando não existe o amor. Vamos lá. A Ana Patrícia botou aqui, Renato, tem vários países que têm centros espíritas que são dirigidos por brasileiros. Verdade, eu inclusive frequentei um centro lá, porque tem no centro espírita lá no Canadá tem, e eu frequentava um centro chamado da Meimei, que era só brasileiro que frequentava, né? Era no subsolo lá no caso. Vai lá, manda abraço aí. Cícero Batista, Cícero, muito obrigado, meu irmão. Lagoa Seca, Juazeiro do Norte, Ceará. Na Umbanda, há trabalho nos mares, nos rios, nas cachoeiras, nas matas. Qual as qualificações, objetivos e finalidade desse trabalho, caso exista na Umbanda?
vamos dar uma resumida, né? Porque eu jurei, eu e Black, que cada um de nós íamos hoje falar 3 perguntas, né? A gente fala demais, né? Então, Cícero, vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo que você separou, rio e cachoeira, né? E aí eu vou dizer que a gente trabalha tanto os rios quanto as cachoeiras, porque a gente divide entre água doce e água salgada, né? Inclusive na África, né, existe um pouco de complicação em relação a isso, porque Iemanjá, lá muita literatura que eu gosto de ler de lá, fala muito que Iemanjá é a mãe das águas. E aí, logicamente, ela engloba água doce, água salgada, água em geral. Mas aqui no Brasil está bem definido que então, os rios e as cachoeiras são de Mamãe Oxum. Mamãe Oxum, a mãe do ouro, né? Ela se veste toda de amarelo com aquele brilho, né? Esse brilho da vida, né? E a gente, muitos dão como se fosse o ouro, porque o ouro brilha, né? Então, esse brilho, né, que nós precisamos ter, a alegria que Deus só nos pediu para que nós sejamos felizes. Então, Mamãe Oxum vem com essa beleza, com essa alegria, né? É a mãe da fertilidade, né? Até se comenta que durante todo esse período, né, da fecundação, de tudo isso, Mamãe Oxum, quando você nasce, ela então te passa para Iemanjá, que é a mãe das mães que te acompanhará durante toda essa encarnação. Então, os rios e as cachoeiras estão linkadas a Mamãe Oxum, né? Vladimir poderia até cantar um pontinho para a gente rápido de Mamãe Oxum, a mãezinha dele. Pode cantar aí, meu irmão? Hoje, Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lirioê, colhendo lírio, lirioá, colhendo lírio para enfeitar nosso gongá. É isso aí, Mamãe Oxum, essa beleza, coisa romântica, doce, inteligente, educadora, é isso, tudo de bom está nessa deusa das águas doces, né? Então, seja cachoeira, meu irmão, ou seja rio, nós temos a nossa mãe. Depois a gente lê essa pergunta do Sandro novamente. E depois você pergunta, então você falou, meu pai, me perdi. Você pergunta sobre os rios, os mares, agora vamos para lá, então rio e cachoeira, Mamãe Oxum. Água salgada é Mãe Iemanjá, né? Nossa Mãe Iemanjá é o único orixá dentro da nossa Umbanda, que existem muitos orixás, já me falam em torno de 400 orixás, né? Quando o Vladimir falou que sábado agora nós estávamos na cachoeira e antes de começar a homenagem, né, do batismo e da gira de Preto Velho, né, que foi uma homenagem a Preto Velho, depois teve uma feijoada lá, foi tudo muito bonito, mas aí ele falou assim, mas cantou-se para os orixás que são estudados por nós dentro da nossa casa lá, né? Então, não falou de todos os orixás, falou do que são cultuados lá na nossa casa, né? Então, você mencionou o rio, cachoeira, eu falei Mamãe Oxum. O mar, eu falei Iemanjá. Iemanjá é a única que não tem um santo católico, né? Uma imagem do santo católico que se usa no altar de Umbanda. Todos os orixás, né? Eles têm o santo católico e a imagem africana. E na de Iemanjá não tem uma santa, não se usa uma santa no altar, usa aquela imagem que foi encontrada, né? Aí já é a história que conta, né? Que foi encontrada no fundo do mar, né? E é uma senhora, antigamente, lá atrás, né? Era uma senhora muito gorda, com os seios muito grandes, porque ali ela alimentava, né, toda a humanidade, né? Então, vários orixás
se amamentaram em seus seios. E, então o seio dela cresceu tanto que estourou. Lógico, isso é mitologia, né? Que estourou de tanto amamentar. Então, mãe Iemanjá, as águas salgadas. Depois você fala das matas. Matas é Oxóssi, né? E os caboclos que estão ali naquela linha, como o Vladimir acabou de nos ensinar, que de Oxóssi, que é um orixá, né? Não comparando com Jesus, né? Mas Jesus e Maria, conta a história que demoraram 700 anos para eles poderem vir aqui à Terra, né? Eles não conseguiriam, ia explodir tanta energia. Fazendo um descenso vibratório, né? Isso, então, Oxóssi, né? Através da faísca ou através de ser um falangeiro, através dos seus caboclos da mata, né? Então, as matas são de Oxóssi e dos caboclos. Deixa eu ver se você exemplifica mais alguém. Nos mares, nos rios, cachoeira, nas matas. Qual a qualificação? Agora eu vou deixar a segunda parte, Blas, se você quiser responder, para eu não responder e você responder também. Ele pergunta quais são as qualificações, o objetivo e finalidade desses trabalhos, caso exista no mundo. É uma pergunta bastante comprida, né? Seria um dia só da gente falar agora nesse segundo pedaço. Vou deixar para o próximo. Só resumindo, quando a gente vai para os campos de força dos orixás, que a gente chama, como o Renato falou, é a natureza. Então, se as matas é de Oxóssi, quando a gente quer trabalhar a energia de Oxóssi em favor dos médios, para uma cura, para um fortalecimento, a gente vai diretamente para as matas, né? Essa conexão, a energia dos vegetais, das matas, da terra é muito forte, é muito límpida. Então, ali a gente consegue, melhor do que em qualquer lugar, mesmo dentro do terreiro, fazer esse trabalho. Porque dentro dos terreiros existem as firmezas, existem os assentamentos que, de certa forma, também trabalham as energias dentro do terreiro. Mas quando nós estamos na mata, ali é energia pura. Então, quando se precisa fazer o trabalho com um grupo de médiuns, seja um trabalho para limpeza, seja um trabalho para energização, ou para os dois ao mesmo tempo, no sábado nós fomos para a cachoeira, foi feito um trabalho de energização dos médiuns, pelo menos uma vez por ano, a maioria dos centros procuram fazer isso. Ao mesmo tempo, que nós fizemos também o batizado de alguns médios. Melhor lugar para você fazer um batismo do que, por exemplo, para um bandista, do que numa cachoeira, né, utilizando a água da cachoeira, toda a energia, aquela que a gente fala, que a cachoeira, né, ou seja, aquele rio que passa em movimento, é a força de Mamãe Oxum. Só que em volta da cachoeira nós temos o que? A mata, que é de Oxóssi. Né? Nós temos as pedras enormes de uma cachoeira, que é a quê? De Xangô. Então, os trabalhos que são feitos nesses pontos de forças têm sempre um objetivo, tá? Específico. Se um médium estiver passando algum problema especial, aí o dirigente espiritual, o guia espiritual da casa, vai identificar que, por alguma eventualidade, aquele médium deveria ir a um campo de força. Se tiver o que ele precisar ser feito tem a ver com a energia de Iemanjá, ele vai pedir para que esse trabalho seja feito na praia, no mar, que é o campo de Iemanjá. Se precisar da mata, na mata. Se precisar da cachoeira, na cachoeira, que é de Oxum. Né? Então, sempre tem um campo de força necessário. Agora, como é feito e o que vai ser feito vai depender da necessidade do médium. Né? Então, seja uma limpeza com o Iemanjá, seja uma limpeza que seja feita com Oxóssi, vai se procurar, o melhor local é sempre o ponto de força que a gente chama, que o Renato acabou de explicar. Quando a gente fala em Oxóssi, a gente sabe que a força de Oxóssi está manifestada nas matas. Tá? Então, eu não sei se você conseguiu entender essa segunda parte, porque não dá para ser muito específico, porque são N casos que a gente pode citar, seja de problemas que a pessoa está passando, de doença, mas normalmente é feito no sentido de energizar. A gente sai de lá energizado, limpo,
né? Enfim, equilibrado energeticamente. Normalmente é feito para isso. Aproveitando aqui, Soninha já entrou na sala. Boa noite, Soninha. Beijo no coração. Atrasado, é 22 e 13, hein? Oi? Tem chegado muito atrasada ela, né? Pois é, cara. Dá um gancho nela. Deixa ela, depois ela quer puxar a orelha da gente. Tá o Sandro botou aqui, não podemos julgar os credos sem conhecê-los. Todas as religiões trabalham em favor do amor ao próximo. A fé nos motiva, mas é através do amor que construímos pontes de luz com o Criador. Perfeito, Sandro. O amor ele tem que estar acima de qualquer coisa, acima, inclusive, da fé. O amor é aquilo que nos une, né? O amor é a representação pura de Deus. E eu gosto muito eu não vou citar toda, obviamente, mas da carta de Paulo aos Coríntios, né? Quando ele fala que ele fala sobre o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. E ele faz diversas citações. Por quê? Porque o amor é tudo. Realmente perfeito isso daí. E a Ana Oliveira escreveu: Santa Bárbara na Umbanda é o quê? Iansã, Santa Bárbara. Já é Iansã. Faz par com Ogum, é a Santa Guerreira. Por que ela foi sincretizada com Santa Bárbara? Matas, também está lá nas matas. Por quê? Quando nós estávamos lá na mata, tinha aqueles bambuzal lá, muito bambu lá nessa cachoeira, e estava soprando. Então, eu falei, Iansã está bailando, porque isso aí é o bailar, né? Então, Iansã faz um movimento, ela é responsável pelo movimento. Ela é assim, geralmente quem é filha de Iansã, ela é muito elétrica, muito movimentada, né? Já assim, nossa mãezona Iemanjá, a gente conhece uma filha de Iemanjá, é aquela mãezona, carinhosa, cuidadora. Iansã não, é ventania. Toma cuidado com a mulher de Iansã, que ela é ventania, ela é danada. Minha mãe dizia, você tem cabelinho na venta. Iansã se identifica, às vezes, a mulher, quando olha para algumas pessoas, algumas mulheres, você diz, opa, isso aí tem Iansã de frente. Mas, Ana, a Santa Bárbara, se você reparar, a imagem dela está sempre com uma espada, né? E como Iansã é essa mulher guerreira, né, de movimento, então foi sincretizada com Santa Bárbara por causa disso. Bom, o Renato, terminamos então, vamos passar para outra? Agora é você. Tá, beleza, então vamos lá. A próxima aqui... Tá, eu vou aqui responder a do Aloysio Moraes, Caminho do Sol, Petrolina, Pernambuco. Muito obrigado, Aloysio, pela sua pergunta. Ele faz a seguinte pergunta: que médiuns e quais os aptos para participar dessas giras? Que fatores podem impedir os médiuns de participarem dessas giras? Eu acho que ele fez exatamente quando a gente estava falando explicando as questões da gira, né? Quais são as fases de uma gira da Umbanda, ele mandou essa pergunta na época. Então, assim, ele está perguntando que médiuns que podem participar, que estão aptos para participar das giras, né? E que fatores podem impedir que o médium não participe dessa gira. Bom, os médiuns que estão aptos para participar de uma gira, eu vou tentar explicar, digamos assim, de uma forma separada. Apto para participar da gira vai depender daquilo que o dirigente espiritual da casa diz que os médiuns têm que fazer para estarem presentes na gira. Por exemplo, a gira vai ser no sábado. Na sexta-feira, os médiuns não podem, já devem fazer uma certa abstinência. Ou seja, algumas casas, não todas, pedem para que os médiuns se abstenham de carne vermelha, álcool, né, bebida alcoólica, cigarro, sexo, mesmo que seja casado, em casa, eles pedem isso. Então, vamos supor que, para que o médium possa estar presente na gira trabalhando, ele tem que se preservar dessa forma, né? E no outro dia, o médium chega e, por acaso, cometeu um deslize, ou teve que sair no dia anterior, bebeu, automaticamente o dirigente, ao saber disso, né?
sexo também não pratica. Sexo também, exatamente. Ah, mas e se a pessoa não contar? Bom, aí vai entrar no segundo ponto. Ele pode não contar e o dirigente não saber e ele participar, mas aí ele não está errando somente com o dirigente, mas principalmente com os guias dele, e isso sempre vai ter uma consequência, né? Mas muitas vezes o dirigente espiritual incorporado do guia da casa, o dirigente não sabe, mas o guia espiritual da casa sabe, né? Então, ou seja, às vezes vai chegar para ele, olha, meu filho, hoje você não vai trabalhar, hoje você vai ficar sentadinho ali, tu vai ajudar em tal local, mas tu não vai ficar dentro da corrente. Isso vai depender de cada casa. Então, eu estou mostrando para você que estar apto vai depender muito dos critérios, dos conceitos que cada casa adota em relação à disciplina e à preparação do médium. Tá? Esse é um deles. Agora, a maioria dos médios podem participar. Se fizeram essa preparação no dia anterior, vão chegar no dia, vão estar aptos. Agora, aptos para participar da corrente, cada um dentro da sua função. Para incorporar os seus guias para dar atendimento, somente aqueles médicos que já são preparados para isso e já são autorizados para isso. O restante vai participar da gira, vão estar aptos para estar lá dentro da gira, porém, muitos não podem ainda incorporar seu guia para dar atendimento. Se tiver uma gira antes, como acontece lá na nossa casa, antes de começar a gira principal, quando ainda a assistência não está lá dentro, mais cedo, tem uma gira de desenvolvimento, aí sim, os médios que estão em desenvolvimento, que entraram recentemente para casa, têm a oportunidade de incorporar os seus guias. Então, estar apto ou não estar apto, principalmente vai de acordo com as regras que cada casa impõe e diz quem pode estar participando, por quê, aí o dirigente vai explicar o motivo de poder ou não poder, mas normalmente, tá bom? É isso que acontece. Você quer complementar, Renato? Não, é isso mesmo. Né? Não preciso falar muito, nada disso. Eu diria que cada casa realmente é uma casa, né? Isso aí não tem como criar uma regra. Isso, nunca vocês pensem que isso é uma regra. Isso é o movimento que o centro onde a gente pratica a nossa religião tem a regra dessa forma. Mas eu já andei em muitas outras casas onde tem outras regras. E a gente vai se adaptando a cada lugar. Então, cada lugar tem a sua regra. Vamos lá, vamos passar então. Eu vou ler a pergunta 15. Ela é da Heloísa Helena, nossa irmãzinha Heloísa Helena Pertins, lá de Afogado, Recife, Pernambuco. Aquele que saiu do terreiro por briga ou em paz para entrar na casa de vocês, que ele está dando exemplo do nosso centro lá, a Heloísa sempre muito habilidosa e carinhosa, né? Ela não quis transformar isso numa regra. Ela falou lá na casa de vocês, né? Como é feita essa avaliação, essa recepção nesses casos e quais são as normas? Olha, eu diria, Heloísa, querida Heloísa, realmente, eu vou falar como funciona lá no Tujal, mas poderia dar muitos exemplos de outras casas por onde nós já andamos. Vladimir já andou em 3 e eu já não vou nem falar quantas. Eu já andei em 4 já. 4, né? Então. Eu passei por 4. 4, né? Contando com o Tujal, 4. Então, eu já passei por um monte delas, né? Então, vamos lá. Aquele que saiu do terreiro por briga, eu diria assim, eu vou dizer porque eu não posso falar pelo dirigente da casa, né? Eu não posso. A regra está na cabeça dele, né? Então, se fosse o Renato, né, no centro do Renato, eu entendo que a espiritualidade diria assim para a gente. De que forma? Olha só, meu filho, se você saiu do seu centro brigado, aborrecido, qual foi o motivo da sua saída? Por que você saiu? E aí eu ouvi os argumentos, né, desse filho.
Às vezes ele pode ter razão e a mãe de santo, ou o pai de santo, num momento, estava aborrecida, né? E deu uma resposta truncada. Isso é normal, todos nós somos seres humanos, cheios de defeitos, senão não estaríamos lá. Ou você acha que, não sendo em Umbanda, as pessoas não têm defeito? Todos nós temos defeitos. Do pai de santo ao médico que entrou hoje. Então, todo esse caminhar é constituído de pessoas com defeito, no meu pensamento. Então, eu precisaria ouvir o que levou aquele médico a sair daquela casa. E eu diria, poxa, mas não precisava tanto. Às vezes a pessoa estava com algum problema, sua mãe, seu pai, tentar modificar. Eu acho que você devia voltar, conversar com a sua mãe, com seu pai, tentar não falar, não, vem para cá, lá é ruim mesmo, aqui é que é bom. Primeiro que não está se vendendo vaga para nada, né? Então, eu acho que a função do pai de santo, da mãe de santo, seria buscar harmonia. Olha, você acha que você devia conversar com sua mãe, seu pai? Isso aí, às vezes, foi uma falta de entendimento. E acontece muito isso. Mas vamos em frente. E se for em paz? Eu saí porque eu não me sinto bem lá. Eu não prestei atenção naquilo tudo que vocês falam ao longo desses 2 anos. Eu sempre digo, senta no banquinho ou na cadeira lá e fica ouvindo, prestando atenção. Depois de bastante tempo, se você se sentir bem lá, você pede para entrar na casa. Mas não pede para entrar na emoção. Acho que tudo que é feito na emoção acaba não dando certo, né? A gente tem que ter o bom senso, avaliar, porque é uma coisa que você vai se dedicar muito. Você imagina você ir, como nós fomos sábado, para uma cachoeira, que eu acordei às 5 horas da manhã para estar lá às 8 e ficar lá até às 5 horas, porque, como diz a Soninha, ainda deve estar por aí, eu sou sempre um fujão, né? Acabou o trabalho, eu sumo, porque eu tenho mulher em casa que não é da minha religião, filhos que não são da minha religião, ela aí. Então, eu sempre fujo. Acabou o trabalho, acabou. Eu nem fiquei para comer a feijoada, que deve ter sido uma delícia, mas né, eu tinha que ir embora para casa, que eu tinha prometido para minha mulher que ia chegar às 2, porque alguém me falou, não vou dizer quem, que ia terminar às 2 horas da tarde. E eu saí de lá às 5. Então, e a distância de lá até minha casa é 1 hora. Então, cheguei às 6. Então, eu diria que cada um, né, tem a sua... Então, eu diria que para entrar na nossa casa em paz, é isso. Se você sentou lá, você se gostou, se sentiu bem, viu pessoas de bem, procura... Eu falei hoje, comentei aqui uma coisa que é muito importante. Se a casa onde você está entrando tem muito grupinho. Grupinho é 3 ou 4 aqui, 4 ou 5 ali, e cada um fala uma língua. Um fala espanhol, outro fala inglês, outro fala alemão. Então, ninguém entende a língua do outro. Esses são os grupinhos que atrapalham e cortam a corrente de qualquer coisa. Então, se tiver tudo direitinho, mas direitinho não existe não. Hein? Acabei de falar que todo mundo tem problema na Umbanda e qualquer outra religião. Mas se você sentir que dá para você segurar essa onda, pode embarcar. Então, essa é a avaliação. Quem vai fazer é o representante da casa, o mentor da casa, né? Se for um centro espírita, é o mentor, né? Se é na Umbanda, é o chefe da casa. Você vai ter uma conversa, uma entrevista, que eu entendo que seja feita assim, no meu pensamento, né? Igual numa empresa. Você vai lá, leva o seu currículo embaixo do braço, é isso tudo que nós falamos até agora, é o seu currículo, né? E aí você vai ser entrevistado no RH, saber por que você quer entrar assim, assim, né? E aí o mentor, ou o pai de santo, a mãe de santo, seja quem for, deveria conversar com você bastante. E eu acho que lá no nosso é assim, né? Não sei em outros como funciona, mas eu acho que essa entrevista é muito importante para ela conheça a casa e você também seja conhecida. Então, eu acho que é isso, Heloísa. Não tem mais mistério. É botar a roupinha branca e cair dentro e deixar a espiritualidade acontecer
Se você já vem de outra casa, então, você disse que pode sair de uma casa, né, com briga ou em paz, é sinal que você vem de uma outra casa, então, de repente, sua mediunidade já é bastante desenvolvida, né? Então, você já carrega até com você, né, os seus espíritos de luz, né? Então, é recebê-lo ali e esperar que você leve amor para dentro da casa, né? Que você faça um atendimento perfeito, que você faça todos os preceitos que Vladimir mencionou há pouco, né? Para que a gira ocorra da melhor forma possível. Tá bom, minha querida? Muito obrigado. Fala, perfeito. Não, é isso aí mesmo que você falou. Até só para lembrar aqui a Heloísa, porque quando a pessoa sai de um terreiro, porque brigou, etc. e tal, normalmente quando ele vai para uma outra casa, ninguém sabe que ele veio de um determinado terreiro, mas muitas vezes a pessoa não conta qual foi o motivo, ou às vezes conta. O Caboclo das Sete Cruzilhadas, né, que a gente é o fundador da Umbanda, né, segundo a nossa linha, que nós seguimos ele, tem uma frase que diz assim, do Caboclo, né, quando ele fundou a Umbanda, ele falou assim, na Umbanda, nós não viraremos as costas para ninguém. Aprenderemos com quem sabe mais e ensinaremos a quem sabe menos. Ou seja, não vamos deixar de atender ninguém. Não é pelo fato da pessoa ter tido algum problema em algum lugar que ele não vai ser bem recebido na Umbanda. Agora, se ele chegar na casa, for uma pessoa que tiver problemas e começar a arrumar problema com todo mundo, ele vai acabar saindo da casa também. Mas, com certeza, dentro do terreiro, o dirigente, os médios a obrigação deles é procurar dar assistência a essa pessoa, né? Tentar auxiliá-la da melhor forma possível. Tá bom? Por lá procurando ajuda, né? É por isso que nós vamos, para que nós possamos melhorar o nosso comportamento, né? Nossa parte de caridade, ajudar o próximo, né? É isso, é transformação, né? Então, todos nós estamos em busca disso. Com certeza. Eu tento fazer isso. Estou muito longe de conseguir, mas sempre é o caminho nosso, né? De tentar melhorar, ajudar. Por isso a gente, né? Trabalha aqui, trabalha ali, se dedica, né? Para buscar a transformação. Bom, para fechar então, ainda tem 3 minutos e meio aí, eu vou ler a última aqui, que é do Marcelo Almeida, Piranga, Juazeiro, Bahia. Marcelo, acho que nunca tinha mandado mensagem para a gente, não. Então, vamos agradecer bastante a você, Marcelo, pela a sua participação com a sua pergunta, tá? Ele escreveu o seguinte, ele perguntou o seguinte, em média, o médium trabalhador da Umbanda tem quantas entidades espirituais trabalhando com ele? Pode nominar essas entidades? Marcelo, veja bem, isso é muito relativo, tá? Mas em regra, existe exceção para mais ou para menos, mas em regra é o seguinte, o médium de Umbanda, a Umbanda tem várias linhas de trabalho. A gente chama de linha de trabalho, linha de caboclo, linha de preto velho e pretas velhas, caboclos e caboclas, pretos velhos e pretas velhas, de crianças, de exus e pombagiras, de malandros, e aí vai. Dependendo do local da casa, tem de baianos, tem de ciganos e ciganas, e por aí vai. Então, normalmente, se na casa que o médium estiver trabalhando, fizer seu desenvolvimento, tiver, por exemplo, 5 linhas, normalmente vão se apresentar 5 guias, mas pode ser que se apresente mais um guia de uma outra linha, ou que o médium já trabalhe em outra casa com outro médium, por exemplo, o médium já trabalha com cigano numa casa, quando chega na outra casa não tem linha de cigano, não é que não exista, mas é que simplesmente aquela casa não tem uma gira específica de cigano, mas o cigano vai acompanhar aquele médium, e em alguma gira ele vai se apresentar, né? Então, por isso que eu falei que é relativo. Lá no Tujal, para dar o nosso exemplo, nós temos gira de caboclos que se apresentam, os caboclos, as caboclas e os boiadeiros, caboclos boiadeiros.
né? Então, você pode ter, por exemplo, só na linha de caboclos, de repente, eu tenho 2 guias que trabalham comigo, né? Então, tem o caboclo Pena Branca e tem um caboclo boiadeiro que eu sinto a presença dele, mas estou começando agora a trabalhar com ele, ainda não deu o nome. Então, são 2 guias ali. Quando tem preto velho... Foi só de me aposentar, então, né? Nada, até tem trabalho ainda, meu amigo. Tá bem, né? Eu rego bem meu jardim. Mas tem, por exemplo, na linha de preto velho, eu trabalho com preto velho, né? Pai Sebastião de Angola. Na linha das crianças, eu trabalho com o Joãozinho da Praia. Na linha dos Exus, eu trabalho com o Exu Tiriri. Tem o Malandro, que também vem muitas vezes na gira de Exu, seu Zé Pretinho. E tem a minha pombagira, que eu não trabalho incorporado com ela, mas ela está comigo, que é a Dona Sete Ondas. Então, só para te dar exemplo, acho que eu falei nos 6 ou 7. Tá? Mas tem médicos que podem ter 8, 9, ou tem médicos que só podem ter 3. Isso não é problema nenhum, isso não inviabiliza nada. Ou ainda não se apresentou, né? Que pode Exatamente. Os guias estão aí. Ele vai aparecer, né? A Umbanda tem inúmeras linhas. Tem linha de baiano, linha de marinheiro, linha de cangaceiro. Hoje eu senti uma energia diferente de uma cabocla que eu nunca senti. Você não sentiu, não. Ela que não tinha se apresentado. Então, agora você a receba e pronto. E assim começa. Exatamente. É isso aí. Segue aí, pai Renato. Então, eu acho que já deu 22h45, né? Nosso irmão Tavares já botou ali o Tavares está querendo falar alguma coisa aí. Fale, meu irmão Tavares. Muito bem, muito boa noite para vocês. E aí eu fiquei impressionado com a pergunta da pessoa, e olha bem, tem candomblé na Alemanha, que eu encontrei no Japão, certo? Na Flórida tem até meu Instagram lá na Flórida, inclui foto lá do pessoal. E eu encontrei um programa muito bom, que é esse aqui, ó, Como é a Umbanda Fora do Brasil. É nesse site aqui, ó. Certo? Um programa de quase umas 2 horas com 3 umbandistas. Como eu estava aqui prestando atenção, não deu para ver eu ouvir, mas passei aí rapidamente e eles fazem uma transmissão internacional, tá entendendo? Então, tem muita coisa aí fora do Brasil em relação à Umbanda, né? Então, nos Estados Unidos eu sei que tem na Flórida, mas tem em vários locais, mas eu sei que tem na Flórida, tem na Califórnia, se eu não me engano, deve ter em alguns outros estados, esses 2 eu ouvi falar, né? Mas é aquela tal história, onde tem brasileiro e tiver oportunidade, com certeza vai ter alguém que vai acabar abrindo uma casa, então a religião vai se espalhando. Então, eu acredito que em todos os lugares do mundo devam ter, a não ser aquele país, por exemplo, onde eu acho que não tem, com certeza, nos países de religião islâmica predominante, que aí é proibido. Então, nos países árabes, Oriente Médio, é mais difícil. Mas nos países em que é permitido várias religiões, deve ter, né? Mas eu vou ver esse programa, esse site que você mandou, esse link que você mandou no YouTube. Eu acho interessante. Bom, Renato, mais alguma coisa? Só, meu irmão, vamos fazer a prece de fechamento, né? Conseguimos atingir a nossa meta de 6 perguntas, 3 e 3. Sim, eu acredito que sim. Eu acabei nem contando, mas eu fui marcando aqui. Acho que a gente conseguiu. Conseguimos aí. Parabéns para nós 2. Bom, então vamos agradecer a todos que participaram hoje. O Sandro, a Tequinha, a Ana, a Maria Clara, a Elisete Mendes, botou assim, perdão, cheguei atrasada, boa noite, povo de Deus. Não tem problema, Elisete, sempre bem-vindo. O Dog do Roblox, boa noite, meu amigo. Enfim, quem mais? Ana Oliveira também. Meus queridos irmãos, agradecemos bastante a participação de vocês aí, né? Com essa interação, a todos aqueles que vão assistir o nosso vídeo depois também, a todos que estão enviando perguntas. Como a gente sempre fala, o Renato, continue enviando perguntas, o programa a gente passa aqui exatamente conversando sobre as perguntas que vocês nos enviam.
a gente não vai saber responder tudo, vamos responder da forma como nós conhecemos, respeitando todas as opiniões diferentes da nossa, né? E também, se vocês quiserem, podem enviar para a gente as experiências que vocês têm com a Umbanda, por exemplo, né? Contando um pouco da vida de vocês aí. Não, tá deixar aí o sininho aí, dá o sininho do... Fala aí do Tavares. O que o Tavares colocou aí? Dá o de acordo aí no sininho, né? No sininho que você está falando do like, né? Isso. Sim, cara. E obviamente, né, gente? No canal, se vocês assistiram, deixa um like no canal, deixa um like no programa, né? Ative o sininho para vocês receberem os alertas, se inscrevam no canal, porque tem mais de 52, eu não sei nem se já passou isso, estou bem atrasado, 52 programas aí, diversos, falando de todas as religiões, cada um trazendo o seu recado, né? Enfim, o Sandro tem um programa aí no sábado, o Evangelho com Emmanuel. Então, ou seja, é muita coisa boa para a gente acompanhar, para a gente ver. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque aí vocês ficam recebendo os vídeos, os programas todos que estão no canal. E vocês vão escolhendo com o tempo que vocês tiverem aí, né, para vocês poderem acompanhar. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Pai Renato aí. Obrigado ao Tavares. E vamos agradecer com essa imagem que Tavares colocou aí. Eu ia fazer uma prece para a mamãe Iemanjá, agradecendo a ela pelo amparo, pela energia que eu senti no sábado, e pedindo para essa divina mãe que possa envolver a todos nós, a todos os que estão aqui, seus parentes, seus amigos, para que ela possa nos lavar com a sua energia, com as suas ondas, nos deixando limpos, preparados para enfrentar os desafios que a vida nos trouxer, com muito amor, com muita fé, com muita força. Odoiá, mamãe Iemanjá, muito axé para todos nós, que a próxima segunda-feira possamos estar aqui, reunidos novamente, para mais um bate-papo. Que assim seja. Saravá, axé para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.